Olá, ótima noite, ou como eu gosto de dizer, façam todos uma excelente noite. Vamos chegando aqui, porque hoje é a última da série Nossas Dores. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos responder aqui algumas perguntas. Como lidar com nossas dores? Tem cura para isso? Eu estou me referindo às nossas dores emocionais. Essa e outras perguntas eu vou responder aqui também nessa live para você que vem chegando. Ótima noite, Júlia, Flávio. E vamos fazer o seguinte, já vamos enviando essa live aqui. Você conhece alguém que parece que está preso, que não consegue se livrar dessas dores emocionais? Eu já fiz aqui a série falando um pouquinho de cada uma dessas dores: abandono, rejeição, traição, e como que a gente caracteriza, né, essas dores a partir aqui do nosso comportamento. Boa noite, Grazi. Então já pega aí o aviãozinho e envia para essa amiga. Não é qualquer uma não. Essa que você quer que junto com você também tenha aqui a cura das nossas dores. Como é possível isso? Isso é possível? E eu já vou respondendo aqui. É possível. Agora, eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva diferente, tá? Talvez você já tenha ouvido o seguinte: que a gente nasceu e aí a gente foi sendo machucado. A gente foi sendo ferido por palavras, talvez lá a nossa mãe, aquelas palavras, aquelas pessoas, né? Que Daniela, bem-vinda também. Aquelas pessoas que são autoridades na nossa vida, sabe? Olha, Camila, e a gente nasceu aqui e a gente foi sendo machucado. E eu vou trazer aqui uma perspectiva um pouquinho diferente disso, tá? Hoje, sejam bem-vindos, mãezinha também tá por aí. Hoje vamos falar então de feridas, ok? Essas feridas emocionais, essas dores emocionais, elas são mesmo que dizer trauma. Vamos pensar o que ocorre nesse trauma, tá? Nessa pancada. O que ocorre ali? Ocorre uma disruptura. Exatamente isso que ocorre no nosso cérebro, tá? Ludmila, seja bem-vinda também. O nosso cérebro é um punhado, né, de conexões. E quando existe um trauma, essas conexões ali, elas são cortadas. E o que acontece? São as consequências desses traumas. A gente vai ser moldado a partir dessa interpretação. Vai ser moldado o nosso padrão de comportamento a fim de evitar essas dores. Agora vamos pensar numa ferida, tá? Num corte. Oi, Marli, bem-vinda também. Um corte. Vamos pensar? Eu cortei aqui o meu braço, tá? Houve uma ruptura aqui. O que aconteceu? A minha pele, ela estava aqui intacta, tá bom? E aí houve uma ruptura. Essa pele, ela não é uma coisa inteira mais. Agora ela foi dividida, ela foi desconectada. Isso é o significado da palavra ferida, corte, desconexão. Agora vamos pensar, existe uma ferida que é aberta, ok? Geralmente, o que cura uma ferida, né? A gente precisa de ir
até alguém que entenda disso, porque sabe o que geralmente acontece? A gente cortou, vamos supor aqui que eu cortei meu braço. A primeira reação que existe é a gente colocar a mão pra segurar ali, porque você não sabe até onde foi, você não sabe se rompeu, qual o tamanho, qual a profundidade desse corte, né? E a gente põe a mão em cima desse corte. É a primeira reação nossa e é natural. E você sabia que é assim que a gente aprendeu a lidar com as nossas dores? Alguém te feriu. Alguém falou uma palavra para você que não suturou a sua dor. O que vai acontecer? As pessoas ensinam assim, olha, esquece. Não, tem que perdoar mesmo, é daí pra frente. Olá, Silvinha, seja bem-vinda também. E a primeira coisa que a gente aprende a fazer é vir e colocar a mão. Como se isso pudesse resolver o problema da minha ferida. Ela pode, talvez, no primeiro momento, evitar que seja exposta aquela dor. Porém, isso não vai resolver o problema. Assim também com as nossas feridas emocionais, tá? As nossas dores emocionais. Agora, observe uma coisa. O que a gente faz quando acontece um corte? A gente chega e vai a um hospital, porque tá sangrando, a gente não sabe o nível ali do corte, qual a profundidade. Então a gente chega ali, provavelmente uma enfermeira vai te olhar, né? Você vai passar por uma triagem, alguma coisa do tipo. Ela vai te olhar, ela vai olhar o corte. E a primeira coisa que ela vai falar, deixa eu ver. Então, já pega aqui a primeira chave, tá? O que é necessário nesse processo de cura, tá? Que você exponha a sua ferida. Agora, para qualquer um, o motorista de Uber vai te levar lá no hospital, você, olha aqui minha ferida. É assim que você vai fazer? Não. Você vai mostrar a sua ferida para alguém que você acredita que tem a capacidade de te ajudar. Pode ser uma terapeuta? Pode. Pode ser alguém que você confia, uma amiga? Pode. Pode ser alguém que é autoridade para você? Pode. Quem você de fato confia que vá poder te ajudar. E aí você vai chegar lá no médico, né? E você vai chegar, a enfermeira vai olhar, beleza. Ela vai, dependendo da situação, ela vai avaliar qual a gravidade. Ela vai tomar os primeiros ali, os primeiros socorros que a gente conhece. E aí vai vir um médico e vai olhar. E vai olhar. E aí, o médico vai olhar e ele vai fazer o seguinte diagnóstico. Esse corte, o que resolve corte, gente? A gente precisa fazer o quê? Conectar, não é? Se cortou, desconectou. O que a gente precisa fazer? Suturar a ferida. E olha que interessante uma coisa. Uma parte que ela se desconectou, houve uma ruptura, um corte, ela se transformou em duas, ok? Só que essa parte que está cortada, ela não tem como suturar numa parte da minha pele que talvez esteja saudável. É necessário que as duas, ao serem conectadas, estejam feridas. E eu quero trazer aqui algo muito importante. Que diz lá em Isaías 53. Diz assim, olha. Era desprezado. Olha as dores, ó. Mas rejeitado entre os homens. Homem de
dores. Um de quem os homens escondem o rosto. Pensa em dor. Esse daqui sofreu. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe uma coisa. Lembra que eu falei que para juntar duas partes, para suturar uma ferida, precisa de duas partes feridas? Esse que foi ferido de Deus. Nossa. Ele se fez pecado por nós. Agora, eu falei que talvez vocês ouvissem isso daqui de uma maneira um pouquinho diferente. E que eu iria trazer de uma perspectiva não muito falada. O que é ferida? Não é desconexão? Eu afirmo para vocês o seguinte: nós não nascemos e fomos sendo feridos. Nós já nascemos feridos. O que acontece, tá? Bem-vinda, Pamela. O que acontece nessa ótica, nessa perspectiva? Nós nascemos com algumas necessidades. Observem como nós já nascemos feridos. Nós nascemos com algumas necessidades como de aprovação, pertencimento, a necessidade de sermos amados. E Deus, Ele nos coloca em família exatamente para que essas pessoas possam suturar. E elas têm essa capacidade? Sim. Por quê? Também foram feridas. Observem dois agentes aqui que são usados para a cura das nossas dores emocionais: o próprio Deus e pessoas. Vocês já ouviram a seguinte expressão? Quem é ferido, fere. E isso é uma verdade. Lembra lá que a gente vai moldar o nosso padrão de comportamento para evitar aquela dor, mas acaba que o nosso cérebro, algo que é conhecido para ele repete. E por isso nós ferimos uns aos outros muitas vezes. Mas existe esse ponto que pode suturar, que pode juntar, que pode colar de uma maneira que não abra a ferida novamente. E esse ponto é exatamente a cruz. É o ponto. E observe lá na cruz. A gente observa esses dois aspectos, tá? A cruz fala desse algo que é vertical, que é o tratamento de Deus, que é esse ponto, essa reconexão feita por Ele. Agora, na cruz também existe o aspecto horizontal, e que à medida que nós nos permitimos ser curadas por esse Deus, nós podemos ser instrumentos também para curar outras pessoas. Observe alguns aspectos, tá? Disso. Bom, primeiro, Ele é quem efetua a cura de verdade.
foi porque ele se ofereceu. É que nós temos a possibilidade de sermos curados. À medida que a gente chega na presença dele e a gente apresenta para ele as nossas dores, ele pode curar. Mas Camila, tá bom, mas se eu já tenho essa conexão com o alto, com o próprio Deus, por que que eu ainda sinto dor? Por que que eu ainda, às vezes, não tá tão bem suturada assim? Porque falar de cura é falar de processos, tá? É falar de processo. A cura, ela acontece por meio de processo. Após a cruz, tá? Após a cruz, essa cura passa por esses dois pontos. A sua conexão com o alto e a sua conexão com os que também já se conectaram com o alto. Como que a gente vê isso na Bíblia? Primeira coisa, eu me lembro bem de um exemplo, tá? No Novo Testamento, que o Senhor, ele chegou para um paralítico que disse para ele assim: olha, levanta, toma o teu leito e anda. Ele poderia ter falado assim: levanta e anda. Sim. Mas ele falou assim: levanta, toma o teu leito e anda. Por que cargas d'água aquele paralítico, bem-vindo Eunice, precisaria carregar aquele leito? Sabe, queridas, nós temos problemas com cicatriz. Deus não. À medida que aquele homem carregava o seu leito, as pessoas podiam olhar e falar assim: aquele lá era o cara que era o paralítico. Sabe aquele homem? É aquele lá. Olha o que Deus fez na vida dele. Queridas, à medida que você expõe para que Deus cure, para que as pessoas curem a sua dor, e você pode ser instrumento na vida de outras pessoas. Você pode testemunhar daquilo que Deus fez através de você. Paulo ele podia dizer, falar assim: olha, eu trago em mim as marcas de Cristo. Paulo, ele sofreu rejeição numa cidade, foi apedrejado numa cidade, quiseram matar em outra também, ele teve que fugir da outra, foi abandonado. E foi qualquer situação não, em prisão, ele diz. Ele sofreu um monte de coisa, mas quando Paulo, ao final da sua vida, ele falou assim: eu cumpri a minha carreira e eu guardei a fé. Sabe, queridas, quando a gente sutura e dá ponto, fica cicatriz, né? Fica cicatriz. Eu tenho aqui uma marcazinha de vacina, né? Que nem foi ponto, nem nada, mas tá aqui a marca. Hoje em dia tem até laser, né? Que tira a cicatriz. Mas como eu disse, Deus, ele não tem problema com cicatriz, não. Sabe, ali na cruz, houve algo muito importante. Ele foi ferido. Mas na sua ressurreição, fala de cicatrização dessa ferida. Querida, quando ele apareceu a Tomé, ele ainda trazia a marca. E Tomé falava assim: olha, se eu preciso de ver para poder crer nisso daí,
Cristo mostrou para ele. Mostrou para ele aquilo que era a sua cicatriz. E em Apocalipse a gente vê menção da ferida. O que significa cicatriz? É sinal da vitória, da cura sobre a ferida, sobre aquilo que era dor, sobre aquilo que foi o corte. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas ali. Ele venceu, por ele ter se ferido, ele pode curar. E como nós hoje podemos ser agentes de cura na vida de outras pessoas? Nos permitindo ser curadas. Ainda vamos ferir outras pessoas? Provavelmente. Nós estamos num processo de sutura, que ele só vai terminar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Ei, Neu. Esse que é o ponto, a cruz. Através desse ponto, nós podemos sim. Nós podemos, através de relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas e relacionamento conosco mesmo. Como assim, Camila? Eu falei aqui um pouquinho sobre esse relacionar-se com Deus. Ir até Ele, expor as suas feridas e permitir que Ele te cure. Segundo, você vai se relacionar com as pessoas. Mas você também precisa de uma coisa, relacionar consigo mesmo. Porque Ele não é à toa, gente, que Ele é o cabeça e a cabeça da igreja. Quando eu comecei a estudar sobre o nosso cérebro, como é essa conexão, como que ocorre essa neuroplasticidade cerebral, gente, eu me encantei. Porque é exatamente isso que a ciência tem comprovado, o que a palavra de Deus diz. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, no vosso homem interior. É lá no mais íntimo, sabe? Porque Ele conhece todas as nossas dores. Ele já se identificou. Bem-vinda, Poliana. Ele já se identificou com todas elas. Ferido, rejeitado, desprezado. Ele sabe o que é padecer. Ele é homem de dores. Nossa! Lá do Hélio, longa data. Bem-vinda, depois me manda um oi no direct. Esse que pode se identificar. Esse que pode nos conectar. Esse que pode sarar as nossas enfermidades, as nossas dores, todas elas. Percebam, gente, que como é esse processo? O que acontece então, Camila? É que às vezes essa sutura ela não é bem feita, sabe? Às vezes, bem-vinda, Paula. Às vezes você chega numa família, e o que acontece com muita gente, tá? Você chega numa família que não consegue suturar isso. Onde talvez aumente ainda mais a sua dor do abandono, onde não suture a sua ferida da rejeição. E eu preciso te dizer, vocês sabiam que o parto é uma rejeição? Você está ali no ventre, tá? Você está no ventre e você vai se desenvolvendo e chega um momento que o organismo ele precisa desconectar. Você já está nutrido ali e aí, o que ocorre? Abandono
Porque corta o cordão onde nutre. Isso é dor de abandono, tá? Você expulsa. O corpo rejeita. Todos nós passamos por essas dores. O que acontece é que muitas vezes a família que nós viemos, as pessoas que nós convivemos ali, elas não tiveram a capacidade, por talvez não estarem nesse processo já de cura das suas feridas, tá? Eles não foram capazes de ajudar para nos suturar, para suturar essas dores. Mas olha, as pessoas falam assim, Camila, você não conhece a minha história. Você não conhece. Você não conhece, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive. Deixa eu te falar. Você sabe por que Deus, ele se apresenta como pai? Já parou para pensar nisso? Esse que é Senhor, esse que é o Rei dos Reis, esse que é Jeová. Você já parou para pensar? Por que ele se apresenta como pai? Ah, ele traz um recado muito especial também. Ainda que uma mãe que amamenta se esquecesse do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deixa eu te falar, você não é obra do acaso, você não é fruto da vontade dos seus pais. Você é fruto da vontade de Deus. Esse Deus que te ama. Esse Deus que precisou ferir o seu filho. Ele foi ferido. Bem-vinda, Carla. Ele foi ferido. Para quê? Para que ele pudesse, lembra lá? Para colar, para conectar. Então, quando que ocorreu essa desconexão? Lá no Éden. Lá no Éden. Quando Adão pecou, essa desconexão aconteceu. E sabe, gente, por isso nós já nascemos feridos. Nós não somos feridos depois que nascemos. E olha que interessante que existem alguns traumas, tá? Que existe um bloqueio na mente para impedir que a pessoa sinta dor. O parto é tão doído, né? É tão dolorido. A gente até brinca, né? A gente já nasce chorando, né? É tão dolorido que a nossa mente bloqueia isso, sabe? Pra gente não ficar lembrando da dor do parto, da dor da rejeição na hora do parto. E esse é um mecanismo de defesa do cérebro, tá? É muito interessante poder observar, gente, como que a ciência, a neurociência, mas não só a neurociência, aquilo que é ciência de verdade, onde existe uma comprovação científica, cada vez mais afirma aquilo que a palavra de Deus já nos diz. Seja para tratamento de doença, para daquilo que talvez você já ouviu o conselho da avó, que falaram que era ruim, agora descobriram que era aquilo mesmo, sabe? Porque essa palavra, gente, ela é viva. Ela é viva. E ela penetra a ponto de dividir junto e medula, alma e espírito. É aqui onde acontece essa sutura, esse ponto principal, a cruz. O ponto capaz de suturar toda e qualquer dor. E a partir do momento, bem-vindo pessoal que está chegando aí, a partir do momento que a gente tem essa conexão
essa ruptura desfeita é colado, essa conexão, a partir disso é que acontece todas as outras curas, todos os outros processos. Conexão com o alto, conexão entre pessoas e conexão consigo. Por isso que não é errado a gente falar desse processo de autocura. Por quê? Passa por essa relação consigo, ok? Só que esse é um processo de repetição, é um processo de desaprender e aprender do cérebro. É tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então, quando a gente não tem essas necessidades emocionais supridas, a questão de autoaceitação, de pertencimento, de se sentir amado, né, de ser estimado, tudo isso daí é como se fosse atrasado o processo de sutura. Mas, independentemente de qual ponto você esteja, ainda está disponível para você. Ele já fez. Ele já fez. O que você precisa então? Ir até ele. Ir até ele. Para que as suas dores possam ser curadas. Sabe? Ele quer curar todas elas. E acredite no processo. Acredite no processo. Mas como que é isso então, Camila? Quando você é curado, quando você então encontra essa conexão com ele, automaticamente todas as suas dores são curadas? Não. Processo. À medida que você se relaciona com ele e com as pessoas. Então eu ainda vou sentir dor do abandono? Você vai, sim, passar por situações. Pessoas vão te abandonar. Você não vai ser amado por todo mundo. Só que eu falo muito aqui do termo liberdade emocional. O que é isso? Porque aquilo que está armazenado no seu cérebro, você só repete. Só repete. A partir do momento que você eleva o seu estado de consciência, você traz para a superfície, como diz, né? Você tem o poder de escolha. Aí você passa a decidir com a sua parte racional. Camila, mas isso é um processo que dura quanto? Deixa eu te falar, até a gente morrer. Até a gente morrer. Porque a gente precisa entender da nossa humanidade, gente. A gente quer fórmulas, a gente quer comprimido, que a gente toma e resolve e passou. Ei, Matilde. Mas a cura acontece numa estrada chamada processo. Processo. E a partir de você ressignificar, porque não tem como, né, gente? A gente voltar lá, vamos pensar numa pessoa, por exemplo, que foi abusada sexualmente na infância. Aquilo que aconteceu, não tem como a gente voltar lá e falar assim, não, peraí, não faz isso. Porque vai gerar um atraso aqui, vai acabar com a vida dessa pessoa. Não tem como. Agora, o que tem como? A gente passar a enxergar o ocorrido é o que a gente chama de ressignificar. É você pegar a mesma coisa e dar um novo significado a partir de desenvolver um olhar diferente para a mesma coisa. Isso acontece no desbloqueio emocional, isso acontece no ressignificar, seja por forte impacto emocional ou repetição. Duas formas do nosso cérebro aprender. E entenda, gente, pra gente aprender algo novo, a gente tem que desaprender aquilo que já está aprendido. Senão vira só um monte de informação. E quando se trata do cérebro,
Essas conexões, elas são bem fortes. Imagine você um emaranhado assim de 86 bilhões de neurônios. Essas conexões aí. Agora, como que a gente faz isso? Desaprendendo para aprender algo novo. E é assim que funciona. Processo. Não vai haver a pílula mágica. Mas aquilo que foi necessário, ele já fez. Na cruz ele disse: teletestai. O que é isso? Está pago. Está feito. Está consumado. Agora a gente precisa aprender a acessar todas essas coisas. Meninas, dúvidas? Trouxe uma perspectiva diferente. Talvez que talvez vocês já tenham ouvido algo um pouquinho diferente aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, manda por direct. A live vai ficar salva se quiser assistir de novo. Inclusive, a série, né, Nossas Dores, estão todas aqui salvas no Instagram e também no meu canal no YouTube. Fiquem à vontade para ler. Porque lembra, esse processo de renovar a mente no homem interior, nas nossas emoções, a gente precisa passar por esse processo. Identificar, aceitar, mostrar a ferida para quem pode resolver, né? Para que de fato haja uma sutura. E as mesmas, lembram disso, gente? As mesmas pessoas que muitas vezes pessoas são usadas, né? Para aumentar, para ir lá e tocar o dedo na ferida, né? A gente fala para ferir. Mas pessoas também são usadas nesse processo de cura. Então, permita-se ser curada. Permita-se relacionar com pessoas. Mas permita principalmente que Deus, o próprio Deus, cure as suas feridas. E ele diz: as suas feridas eu sararei. Só você chegar até ele. Quero agradecer vocês aqui por dispor do tempo de vocês, porque diferente do que as pessoas dizem, tempo não é dinheiro, tempo é vida. É o mais precioso que vocês têm. Então, eu espero que tenham honrado o tempo de vocês aqui com conteúdo que realmente possa fazer a diferença. Porque eu falo aqui que a minha missão aqui no Instagram, missão de vida, é transformar vidas. É trazer liberdade emocional para que você viva a sua melhor versão. Um grande abraço e façam uma excelente noite. Até mais.